Bem-vindos ao Vida Simples Podcast. Meu nome é Júnior Cuyava e esse é o podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre suficiência e gratidão no processo de evolução. Segundo episódio do Vida Simples Podcast, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho muito carinho por ele, que é a suficiência. Essa palavra para mim representa muita coisa, representa muito aprendizado e representa uma grande contribuição para a minha paz de espírito. Então por isso eu achei muito interessante a gente falar sobre isso hoje. No meu canal eu basicamente falo sobre evolução, sobre automelhoramento e hoje na internet é muito fácil você encontrar muito conteúdo sobre evolução, sobre autodesenvolvimento, né? É fácil você achar livros, você não precisa nem comprar um livro, você consegue achar PDF. Não falta material para a gente buscar evolução, né? Para a gente buscar aprendizado. E a evolução, seja em qualquer aspecto, seja no aspecto, sei lá, espiritual, seja no aspecto físico mesmo do corpo, seja no aspecto financeiro, de aprendizado, ela te coloca num caminho em que você está trilhando, em que você está em busca do próximo passo. Então, assim, você está sempre subindo um degrau a mais. E nesse caminho é muito fácil de você conquistar várias coisas e acabar não reconhecendo o valor dessas conquistas. Então é fácil de você conquistar alguma coisa e rapidamente já se acostumar com ela. É o conceito da adaptação hedônica, né? A adaptação hedônica, segundo aí a fonte mais confiável da internet, aí, escrita pelos nossos mestres do conhecimento, a Wikipédia. A adaptação hedônica é a tendência observada nos humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos, ou mudanças de vida. De acordo com essa teoria, à medida que uma pessoa ganha mais dinheiro, as suas expectativas e desejos aumentam em consonância, do que resulta não haver qualquer ganho permanente em felicidade. Então, a adaptação hedônica é a tendência que a gente tem de acessar novos níveis de alguma evolução em qualquer área e rapidamente se acostumar com aquilo. É como quando você compra, sei lá, um carro, um computador ou qualquer bem, né? Nas primeiras semanas, meses ali, você está super apaixonado por aquilo e depois passa a ser normal. Então, a primeira questão em relação à suficiência que eu aprendi é a de reconhecer o valor das pequenas conquistas, das conquistas diárias, e reconhecer o valor do caminho que a gente já trilhou. Às vezes, essa questão de evolução te coloca com a mente num ponto lá no futuro que você acaba desconsiderando da onde você saiu. Então, para mim é muito importante entender da onde que eu saí e dessa forma eu consigo ver o caminho que eu trilhei e me sentir grato por esse caminho. Isso te ajuda, te motiva de uma forma muito poderosa. Assim, é um tema importantíssimo, entender o valor das pequenas conquistas, né? Comemorar dentro de você o que você está conquistando hoje. Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando esse podcast, é uma conquista, é eu vencendo uma resistência, é eu tentando botar um projeto para frente. Então é só um passo a mais, mas é um passo muito importante, porque é o passo que me faz continuar. E olhar para trás também, para todo o trabalho que eu fiz, tudo isso é muito importante para que a motivação possa ser construída ali, possa ser reforçado, digamos assim. E quando a gente fala em conquista, no mundo digital tudo é muito imediato, tudo é muito acessível, e eu acredito que essa rapidez no mundo digital influencia o nosso funcionamento mental de alguma maneira, que a gente começa a entender que as coisas são muito rápidas, você tem muita informação, e tudo aquilo é muito líquido e tudo mais. Porém, a gente observa que as conquistas sólidas na vida, elas demandam tempo, demandam esforço, demandam constância, né? Por exemplo, se você for abrir um negócio,
Você tem que ter um pensamento a longo prazo para ele. Você não vai pensar em abrir um negócio e querer ter sucesso em 3 meses. Uma conquista sólida como um negócio, ela leva tempo. Deve-se saber que isso leva bastante tempo, leva anos. Então, para resumir essa questão, né, da velocidade do mundo digital versus a velocidade das conquistas sólidas, é importante que a gente entenda que a vida não é tão rápida quanto a internet. Tentar vigiar esse funcionamento mental e ver se a gente não está trabalhando com a mente dessa maneira, sabe? Porque aí você não consegue constâncias para atingir grandes conquistas na vida. Por exemplo, eu fiz um canal no YouTube, comecei ano passado, já tem um ano e eu tenho quase 6 mil inscritos. Né? Eu fiquei 10 meses ali, basicamente sem ninguém tá ali junto, comentando e tal, assim, é mais meus amigos mesmo. Porque eu tinha essa mentalidade de que para você ter um canal, um engajamento legal, primeiro você tem que fazer um trabalho que as pessoas se interessem por ele. E segundo, você tem que ter a mentalidade de que as coisas não são rápidas assim, né? Alguns casos são que, sei lá, começa a fazer um vídeo, já viraliza e tudo mais, mas na maioria dos casos a pessoa batalhou anos ali para que o canal desse certo ou engajasse mais, né? Então eu fiquei ali um tempo sem muita gente interagindo com essa mentalidade. Eu preciso ficar pelo menos aí uns 2 anos aí pra coisa ficar mais séria, né? E pra minha alegria, não lembro quantos mil inscritos, mas eu sei que agora eu tô com passei de 5 mil. 5 mil era um número que eu não esperava assim tão cedo, sabe? É bem interessante essa coisa do número de inscritos, e essa questão dos 5 mil inscritos, né, do número de inscritos, me lembra uma coisa bem curiosa que é a régua de comparação. Essa questão da comparação, ela assombra muita gente. Das pessoas verem as redes sociais de outras pessoas e achar que a vida delas não tá tão legal, né? A comparação é um tema bem em alta hoje em dia. E olhando assim, os meus inscritos são 5 mil, são pouquíssimos. Mas pra mim, se eu olhar pra mim, pro meu caminho, 5 mil é muita coisa. Eu fiquei um tempão ali, cara, eu colocava um vídeo, tinha tipo 34 visualizações, tá ligado? Não tinha comentário, eu tinha um de um brother meu ali e tal. Então, assim, quando eu olho pro meu caminho, eu falo, é uma puta conquista, e isso me motiva a continuar. Agora, se eu tô focado no caminho dos outros, eu não tenho como compreender qual que é o caminho que o cara trilhou para chegar até ali. Eu não vou compreender os perrengues que o cara passou, eu não sei quanto tempo. Mesmo que eu saiba, o cara em um ano ele tinha 50 mil inscritos, eu tenho 5 mil. Então, né, eu não tenho sucesso. A trajetória do cara é tão específica, você não tem como repetir. Num mundo tão complexo, numa complexidade tão grande de acontecimentos, você não tem como repetir um acontecimento, né? São muitas variáveis para você fazer igual. É importante você se comparar a você mesmo, né? Para que você possa criar uma motivação, entender a sua história e valorizar as coisas da maneira que fazem sentido para o seu caminho e não para o caminho dos outros. Então, para mim, 5 mil é uma marca muito importante. Para mim, isso simboliza muita coisa para mim. Pode não simbolizar para outras pessoas, mas o importante é que isso me mantém firme para continuar. Saber que eu venho construindo um trabalho, que o próprio trabalho, por ele existir, já me dá uma satisfação muito grande, né, que é a retroalimentação do próprio trabalho, né, ele se retroalimenta. Só pela existência do trabalho, eu já tenho uma grande motivação para continuar. E lógico que eu não vou falar que as pessoas comentando, as pessoas junto não me motivam também, porque eu não fiz isso só pra mim. Porém, só de ver o trabalho feito já é algo que pra minha história significa muito. Quem assistiu aquele vídeo Priorize a Sua Vida ou Os Outros Farão Por Você, que eu falo que tinha um tempo que eu fazia muita coisa, né? Eu fazia muita coisa diferente ali, muitos projetos e tal, e eu acabava não persistindo em nenhum. E a questão do canal, né, já faz mais de um ano, e para mim é muito importante eu estar conseguindo persistir. Então é aí que tá o centro do assunto de agora, né, que a gente tá falando aqui, esse tópico, que é a questão de você valorizar as tuas conquistas de acordo com o teu contexto. Tentar se desvincular um pouco das conquistas dos outros no contexto deles. E para complementar isso, tem uma frase que eu gosto muito,
Eu não consigo rastrear exatamente quem falou isso primeiro, porque tem muitas fontes diferentes. É mais ou menos assim a frase. A felicidade não é sobre ter o que você quer quando você quer, mas sim sobre amar o que se tem. Eu achei isso genial. Para mim, suficiência é isso. Não é você ter dinheiro. Suficiência é você olhar para o que você tem e entender como aquilo é o que você precisa. Como a gente sempre tem o que a gente precisa no momento que a gente precisa. Nesse processo, o sentimento de gratidão é muito importante. Quando eu sinto a gratidão, não é assim aquela gratidão da boca para fora. É você sentir mesmo aquela parada, aquela energia da gratidão fluindo através de você. Eu acho que você não precisa nem acreditar em algo metafísico, em algo religioso, em algo espiritual para você entender isso. Que quando você tá ali com aquela mentalidade de suficiência, de gratidão, você encara o seu dia de uma forma diferente. Você encara a vida com uma postura menos reativa e mais de aprendiz. É muito comum que às vezes aconteça alguma coisa comigo que no dia ali eu fico... É normal, né? A gente fica pistola e tal. E depois eu vou entender que, cara, era o que... Porra, que massa que aconteceu assim, porque só acontecendo dessa maneira eu pude aprender isso, eu pude ver isso. Foi melhor assim. Então, no momento lá que aconteceu, eu fiquei bravo e eu não entendi. Mas agora eu entendo que foi bem melhor assim. Então, isso que é o legal. Quando você se sente uma pessoa grata ali diariamente, você faz esse exercício, né? Gratidão é um exercício, costumo dizer, né? Não sei se eu ouvi isso em algum lugar, mas gratidão é um exercício de você entender que você tem aquilo que você precisa, valorizar tudo que você tem, e isso emana dentro de você uma postura diferente. Igual eu falei, você não precisa nem acreditar em nada muito espiritual, religioso, para entender que quando você alimenta esse tipo de sentimento dentro de você constantemente, você reage à vida de formas diferentes. E se você acredita em algo um pouco mais metafísico, mais espiritual, digamos assim, né? Quando você vibra no sentimento de gratidão, consequentemente você, digamos assim, bem entre aspas, atrai mais situações que vão te fazer grato. Mas é igual eu falei, é uma questão de lógica, sabe? Às vezes você não acredita nesse tipo de coisa, mas quando você vibra de determinada maneira, a tendência é que você lide com mais coisas dessa mesma vibração. Mas deixando de lado essa parte aí, então é interessante a gente entender que suficiência não é só dinheiro. Se a gente pensa que suficiência, que a gente tem que ser grato só pelas coisas materiais, a gente acaba limitando muito a nossa visão sobre o que a gente tem, né? Porque a vida não se baseia só no que é material, a gente tem muito mais coisas que a gente precisa, e suficiência é a gente entender que a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, a gente aprende aquilo que a gente precisa aprender no momento que a gente precisa aprender, e isso traz vários acontecimentos, que se a gente tiver apto a enxergar e agradecer, as coisas podem ficar cada vez mais leves. Tem experiências que você vai ficar bravo, você vai ficar triste, mas você sempre vai conseguir colher um aprendizado daquela experiência. E talvez ser menos reativo e mais um aprendiz da vida. Talvez entender que a suficiência é você ter tudo aquilo que você precisa, mesmo que você classifique aquilo como ruim ou bom. É você poder olhar para a sua vida e agradecer a cada aspecto dela, entender que cada ponto do seu caminho foi importante para você chegar até aqui, e que essa gratidão vai te ajudar a dar os próximos passos. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, e como eu falei no episódio passado, se você chegou até aqui, seria muito legal que você me desse um sinal de luz. Se você está ouvindo no YouTube, comenta embaixo, pelo menos dizendo que você está aqui, porque é interessante eu saber que tem gente ouvindo isso, e que tem gente acompanhando dessa maneira, né, ouvindo até o final. Se você está no Spotify, se você está em outro lugar, sei lá, manda uma DM no Insta lá, meu Instagram é @juniorcuiava, e vamos conversar para eu entender que você está aqui, beleza? Então eu agradeço muito por você ter ouvido até aqui, e até o próximo episódio. Um grande abraço.